Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos concurseiros de Mangaratiba. Eu sou a professora Joana Fernandes e vou iniciar mais uma aula para vocês de conhecimentos gerais da cidade de Mangaratiba. Gente, essa é a nossa quinta aula, a gente já tem aí 4 aulas aqui no YouTube. Se você ainda não assistiu, procura aqui na nossa playlist, assiste, que a gente está trabalhando aí a parte de história, de desenvolvimento da cidade. E em breve também a gente vai trazer vários aspectos econômicos, geográficos, para enriquecer o teu conhecimento e você fazer uma excelente prova, tá bom? Vamos lá, vamos para a nossa aula de hoje. A gente estava falando aqui, gente, do século XIX. O que é o século XIX? Só para a gente poder ficar isso claro na cabeça. O século XIX, ele vai de 1801 até 1900, tá? Esse é o século XIX. No século XIX, primeira metade do século XIX, Mangaratiba cresceu absurdamente. Mangaratiba cresceu a ponto de deixar de pertencer a Itaguaí e passar a ser uma vila, a ter a sua independência política, a ter a sua própria Câmara de Vereadores, construir estradas. Estava bombando Mangaratiba e a gente falou sobre isso nas últimas aulas. Porém, na segunda metade do século XX, 1857 em diante, a gente vai começar a ter um declínio econômico. Mangaratiba começa a entrar num período de crise, num período muito difícil economicamente. E isso vai acontecer por 3 razões, tá? 3 razões que a gente vai falar aqui, ó. A primeira razão foi pelo aumento do pedágio nas estradas. O que acontece? Eu falei aqui na última aula que uma das coisas que fez com que Mangaratiba crescesse foi o fato de o café que era produzido na serra ser embarcado nos navios em portos ali em Mangaratiba para ser vendido, né, para o exterior e para outras regiões. E esse trajeto do café até Mangaratiba, até o porto de Mangaratiba, foi facilitado pela construção de 2 estradas, a primeira estrada do Atalho e a segunda estrada imperial. A estrada do Atalho foi reformada por volta de 1856 e a estrada imperial foi construída nesse mesmo período. Acontece que quando essas estradas foram construídas, pelo alto custo que se teve de construção, esse custo tinha que ser recuperado. E como é que eles recuperaram isso? Aumentando o valor do pedágio. Gente, sim, já tinha pedágio, tá? Pedágio não é algo novo, pedágio existia já, tá? Então, quando o cara descia lá da serra, carregando as sacas de café até o porto, tinha um certo momento em que ele tinha que pagar, né, um pedágio, uma tarifa, para poder seguir na estrada. Acontece que o custo desse pedágio aumentou muito, ficou caro, tá? Isso vai fazer com que os comerciantes, os fazendeiros, os cafeicultores que usavam essas estradas, comecem a pesquisar, comecem a tentar outras formas de fazer esse transporte para não tomar um prejuízo de ter que estar pagando um alto pedágio toda vez que precisa levar o café até os navios. Então, começa a se pensar em outras alternativas para fazer o transporte desse café. Isso vai acabar trazendo o trem, tá? Que vai chegar em Barra do Piraí em 1864. E aí, o transporte feito pelo trem era mais econômico, era mais rápido, né? Era muito melhor para os fazendeiros. Então, eles param de utilizar essas estradas e começam a utilizar o trem, tá? Através de Barra do Piraí, para fazer o escoamento do café, tá? Então, essa região de Mangaratiba começa a perder muito do seu movimento, começa a perder muito do seu fluxo, começa a ficar mais deserta, tá? E, para culminar, houve a abolição da escravatura em 1888. Apesar do Brasil ter sido o último país a abolir a escravidão, apesar disso já ser algo extremamente anunciado e previsível que aconteceria, os fazendeiros não se prepararam para a perca, né, dessa mão de obra escrava. Então, quando eles perdem essa mão de obra escrava, o café entra em crise, já estava, tá? Mas entra numa crise maior. Esses fazendeiros que moviam a economia de Mangaratiba entram numa derrocada econômica e isso vai balançar muito a economia da região de Mangaratiba. E aí,
essa crise vai sendo aprofundada, gente. E olha, esse tópico é muito importante, dado os últimos eventos no Brasil, né, da Covid. Olha como esse tópico se torna importante. Pessoal, estou interrompendo a sua aula só um pouquinho para lembrar você dos materiais que nós preparamos para o seu concurso, tá? Você vai fazer o concurso de Mangaratiba. Além das aulas, é muito importante realizar questões e, melhor ainda, questões comentadas, tá? Com comentário no final para você tirar suas dúvidas. Então, nós estamos aqui trazendo para vocês esse material aqui, ó, no nosso site expressoconcurso.com.br. Tem um link aqui na descrição. Concurso Mangaratiba. Aqui você vai encontrar, ó, quero saber mais. Vai abrir para você aqui os nossos materiais, tá? Nós temos material de História e Geografia de Mangaratiba, Lei Orgânica, Estatuto, conhecimentos específicos para o cargo de merendeira. Temos conhecimentos específicos para professor especialista, depois dá uma olhadinha lá que tem muita coisa boa. Você, professor de Educação Física, de Filosofia, professor de História. Conhecimentos pedagógicos e legislação educacional, isso é um combo coringa que serve para diversos cargos na educação e não somente em Mangaratiba, mas em outros concursos. São quase 1000 questões comentadas de conhecimentos pedagógicos e legislação educacional. E também você, meu amigo, professor de História, quiser aí fazer um curso comigo, só com a parte específica do seu cargo, com conhecimentos específicos de História, clica aqui também depois, ó, e dá uma olhadinha lá no nosso curso, tá bom? Aqui está o nosso material em PDF, História e Geografia, Lei Orgânica, Estatuto dos Servidores, conhecimentos específicos de merendeira. Você pode aqui, ó, baixar uma amostra grátis para você dar uma olhadinha como o nosso material está organizado, aqui, ó, Lei Orgânica, vem aqui para você tudo direitinho, tá? E se você quiser adquirir, clicou em adquirir, você vai lá na plataforma daqui Wi-Fi, tá? Que é a nossa parceira. Se você pagar com cartão de crédito ou com Pix, olha só, hein? Se você pagar com cartão de crédito ou com Pix, você vai receber esse material na mesma hora, tá? Esse material ele é em PDF, ele é enviado para o seu e-mail. Se você pagar com boleto bancário, tem que aguardar aí até 3 dias, né, para compensação do pagamento, tá bom? Então dá uma olhada lá, dá uma explorada aqui no nosso site, que você vai encontrar muito material bacana, acessível, que eu tenho certeza que vai acelerar os teus estudos e ajudar aí na sua aprovação, ok? Vamos voltar aí para a aula. Mangaratiba viveu uma grande epidemia em 1873, tá? Uma epidemia de varíola. Justamente por ser um porto, todo lugar portuário é muito sujeito a epidemias. Por causa dos navios, fluxo de pessoas do mundo inteiro que vêm e vão, as doenças acabam tendo um fluxo constante nessas regiões. E Mangaratiba vai viver uma epidemia de varíola muito forte. Hoje em dia tem tratamento, mas naquela época matava, né? Então você vai ter a população indo para a zona rural, região de Ingaíba, tá? A população começa a sair da região portuária e ir para as zonas rurais para se proteger dessa peste, né, dessa epidemia. Os portos ficam desertos, as construções começam a ser abandonadas. E aí Mangaratiba vai ficar numa situação tão difícil que em 8 de maio de 1892, logo após, né, a proclamação da República, essa formação do Brasil republicano, Mangaratiba vai ser extinto, vai deixar de ser município, vai ser extinto o município. Só que no mesmo ano, no dia 17 de dezembro, eles voltam atrás e aí restabelecem o município, tá? Então, aí Mangaratiba volta à sua condição de município no mesmo ano. Mas você vê como a coisa ficou difícil, a ponto de chegar um momento em que o município foi desfeito. Aí depois até voltou, mas olha só como a situação em Mangaratiba estava complicada, tá? E aí, nesse período de crise, é importante dizer que houve um fôlego econômico. O que é um fôlego? É aquele último respirar. Né? Mesmo com a produção do café ruim, mesmo com os portos desertos, mesmo com a epidemia, havia um produto em Mangaratiba que ainda ia muito bem, obrigada, que era a cachaça, tá? A produção de cachaça, mesmo com todas as dificuldades de Mangaratiba, permaneceu forte, principalmente na fazenda Cachoeirinha, que fica ali no Vale do Saco, como no Engenho do Gado, que fica ali na região do Sarri. Essas duas regiões continuaram produzindo bem, indo bem economicamente, graças à cachaça, tá? E aí, no século XX, iniciozinho do século XX, você vai ter a chegada do trem. Em 1911, ele chega em Itacuruçá,
e em 1914 ele chega a Mangaratiba. É bom que saiba o seguinte, ó, o vereador José Caetano de Oliveira, desde 1894, foi pleiteando que o trem viesse para Mangaratiba, né? Isso acabou se concretizando em 1911 e 1914. E o trem, ele vai ajudar muito a região de Mangaratiba a voltar a crescer, a voltar a se desenvolver. E a gente vai falar sobre isso nas próximas aulas, tá bom? Então vamos ficando por aqui. Gente, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal, para a gente poder trazer cada dia mais conteúdo de qualidade para você, ok? Só um beijo, fica com Deus, estuda, que a vida muda. Tchau, tchau.